O grupo ficou responsável para falar sobre tensão, corrente, resistência e lei de Ohm. Professor, a gente tentou falar com o Jailson, só que ele não respondeu, não chega mensagem no celular dele, aí a gente vai apresentar sem ele mesmo. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não conseguiu entrar em contato com ele. Meu grupo é composto por mim, por Clara e por Jailson, que infelizmente não vai poder apresentar. Pode passar, Clara. O circuito elétrico é uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores e interruptores, feito por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Aí aqui a gente colocou a imagem para tentar reproduzir isso que a gente falou agora. Pode passar. Tipos de circuito elétricos. Tem o circuito elétrico em série, que os elementos são conectados no mesmo fio e só há um caminho para a passagem da corrente elétrica. Por esse motivo, a corrente elétrica é igual em todos os elementos do circuito. O mesmo não pode ser dito a respeito da tensão elétrica, que cai à medida que a corrente elétrica passa por esses elementos. Aqui a gente colocou a imagem para ilustrar também um exemplo sobre esse circuito. Pode passar. O circuito elétrico em paralelo, que há pelo menos dois caminhos em que a corrente elétrica pode fluir. Nesse caso, todos os elementos que estão conectados em paralelo ficam submetidos à mesma tensão. Pode passar. E o circuito em série e em paralelo, que existe o circuito misto. No circuito misto, há dispositivos conectados tanto em série quanto em paralelo no mesmo ramo. Fio, que é a mesma coisa. Pode passar. Aí aqui um pouco da introdução sobre tensão elétrica, que é a quantidade de energia armazenada em cada coulomb de carga elétrica, quando esta se encontra em regiões em que há um tempo elétrico não nulo. Nessas condições, quando soltas, as cargas podem passar a se mover devido ao surgimento de uma força elétrica sobre elas. Pode passar. Aqui a fórmula da tensão, né? U, que é a tensão elétrica medida em volts, E, que é a energia potencial elétrica medida em joule, e Q, que é a carga elétrica em coulomb. Pode passar. E aqui é a fórmula relacionada à tensão elétrica com o campo elétrico, né? Que é o campo elétrico, e D, que é a distância. Pode passar. E aqui a gente colocou alguns exemplos. Aqui é a pergunta, e mais à frente a gente colocou a resolução também. E aqui a resolução. A resposta é a letra C. Pode passar. Corrente elétrica. A corrente elétrica é a movimentação de portadores de cargas com os elétrons quando aplica-se a diferença de um potencial elétrico a algum material condutor. Pode passar. Aqui é a imagem que ilustra o que eu acabei de falar. Pode passar. Tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua é aquela na qual os elétrons são forçados a se deslocar-se em sentido único. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam se movendo ordenadamente, pois a realidade do movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento. E a corrente elétrica alternada, que é o sentido do movimento dos elétrons, é periodicamente invertido, devido a uma inversão na polaridade do potencial, que é a aplicação no condutor. Nesse tipo de corrente elétrica, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perdas de energia em razão ao do efeito de Joule, a transformação da energia elétrica em energia térmica. Pode passar. A corrente elétrica pode ser calculada pela razão entre o módulo da carga elétrica, que atravessa um condutor pelo intervalo de tempo. A fórmula mais simples e utilizada para calcular essa corrente é essa aqui, I, que é a corrente elétrica, Q, que é a carga elétrica de Coulomb, e T, que é o intervalo de tempo, segundos. Pode passar. No caso dos metais condutores, nos quais as condições realizadas pela movimentação de elétrons, pode-se calcular a corrente elétrica em função dos números de elétrons que atravessam-nos a carga por segundo.
Para isso é necessário relembrar na quantização da carga elétrica. Essa propriedade da matéria informa que a quantidade de carga total armazenada em um corpo é dada por um múltiplo inteiro da carga fundamental. E aqui a gente colocou a fórmula também. N, que é o número de elétrons, e E é a carga elétrica fundamental. Pode passar. Corrente elétrica em fórmulas. Se combinarmos as duas equações mostradas, podemos escrever a seguinte fórmula. As duas equações citadas anteriormente se dá essa fórmula aqui. Pode passar. E aqui a gente colocou o gráfico. O gráfico mostrado abaixo apresenta o módulo de uma corrente elétrica variável em função do tempo. E a gente pode perceber aqui que, por esse módulo, que a corrente elétrica é decrescente, né? Pelo gráfico mostrado aqui embaixo. Pode passar. Corrente elétrica sentidos. O sentido real. Os elétrons com carga negativa movem-se em direção ao potencial positivo. E o sentido convencional, elétrons com carga positiva movem-se em direção ao potencial negativo. Pode passar. E aqui a gente colocou também uma questão sobre corrente. Aqui a pergunta e a seguir tem a resolução da questão. Isso. No caso, a letra B. 0,2. A densidade decorrente a uma grandeza vetorial que tem dimensão de corrente por unidade de área. Isso significa que, dado o elemento de área da seção transversal, a intensidade da densidade da corrente de Joule é igual à intensidade da densidade de corrente por unidade da área atravessando esse elemento. E temos essa fórmula aqui. E igual a essa fórmula. Boa tarde, pessoal. Continuidade a resistência elétrica ela é uma propriedade física de materiais condutores cuja função é de se opor à travessia da corrente elétrica. Sua unidade de medida é o ohm, que é representado por esse símbolo, né, que é Ohm, que é em homenagem ao George Simon Ohm, que formulou as leis de Ohm, porque existe a primeira e a segunda lei que irei mostrar mais adiante. Ela é comumente apresentada nos circuitos elétricos como estes mostrados abaixo, que geralmente eles são constituídos por nós e malhas, geralmente, como o Carol ilustrou na parte de circuitos elétricos. A função da resistência elétrica ela é conter a transmissão de corrente elétrica para o resto do circuito elétrico e dissipar a energia térmica. Quando um condutor elétrico está sujeito a uma diferença de potencial elétrico, ele é atravessado por uma corrente composta por número de elétrons, que se chocarão ao entrar em contato com os átomos que constituem o condutor, provocando dificuldade no deslocamento da corrente elétrica. E quanto mais colisões tivermos, maior será a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer no condutor. Aí aqui temos uma imagem explicando aqui exemplificando mais sobre a função da resistência, e aqui temos aqui elétrons livres, átomos do condutor e prótons e nêutrons. Os fatores que influenciam na resistência, no geral, são dados geralmente por meio da segunda lei de Ohm, que expressa a relação entre resistência elétrica de um condutor homogêneo e suas dimensões e resistividade elétrica. Aqui na imagem temos, por exemplo, aqui um cilindro que pode, por exemplo, simular um fio, que temos a área do fio aqui, e embaixo temos aqui o comprimento dele, relação entre comprimento e área. Tem outros fatores também que influenciam, que a resistência elétrica é diretamente proporcional à sua resistividade e comprimento, mas inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Isso quer dizer que a resistência será maior se aumentarmos o comprimento do condutor ou se aumentarmos a resistividade do material. Em contrapartida, a resistência será menor se aumentarmos a área da secção transversal do condutor, ou seja, se deixarmos ele mais grosso. Temos aqui a primeira lei de Ohm, a introdução, que a primeira lei de Ohm, ela determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor
é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante para resistores ômicos. Chamamos de U, que é a tensão elétrica, ou potencial elétrico. Essa grandeza é escalar e é medida em volts. A diferença de potencial entre os dois pontos de um circuito, por sua vez, indica que ali existe uma resistência elétrica, como mostra a figura, que quando a corrente elétrica passa pelo elemento resistivo R, há uma queda de potencial elétrico. Temos aqui as fórmulas representantes da lei de Ohm, que nessa lei chamamos de U a tensão elétrica ou o potencial elétrico. Essa grandeza é escalada e medida em volts. Abaixo, a primeira lei de Ohm é representada pelas seguintes fórmulas. U igual a R vezes I. E I, que é igual a U sobre R, em que U é a tensão ou potencial elétrico, medida em volts, R é a resistência elétrica, medida em ohms, e I é a corrente elétrica, medida em amperes. Aqui temos exemplos de gráficos da primeira lei de Ohm, que geralmente esse gráfico aqui ele é utilizado para resistores ômicos, né? É aquele que obedece à primeira lei de Ohm, e ele se comporta como uma reta, como está ilustrado aqui. Aqui do lado temos no sentido vertical, corrente elétrica e embaixo tensão elétrica, e esse vermelho seria, no caso, a resistividade. E aqui temos, já no gráfico de um resistor não ômico, que é aquele que não obedece à primeira lei de Ohm, e ele se comporta como uma curva, como ilustrado aqui no gráfico. Aqui temos uma questãozinha, um resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Sendo a corrente elétrica total na associação igual a 4,5 amperes, o valor do segundo resistor em ohms é... Aí aqui temos a resolução, U igual a R vezes I, colocando-se os dados. Aí a resposta daria a letra C, que é a resistência igual a 20 ohms. Aí temos aqui também a segunda lei de Ohm, que relaciona as grandezas que influenciam na resistividade do condutor elétrico. Essas grandezas são resistividade do material, largura do condutor e a área da secção transversal do condutor. E, de acordo com essa lei de Ohm, a resistência de um fio será tão menor quanto maior for a sua espessura. Em termos simples, a segunda lei de Ohm estabelece que a resistência de um corpo depende da sua composição e do seu formato. Quanto maior for a espessura de um fio, por exemplo, menor será a sua resistência elétrica. Então, aqui temos um cilindro, né, que pode simular muito bem um fio, que temos o raio do fio, que é representado em R, a área do fio representado em A e o comprimento do fio representado por L. Nessa figura estão mostradas as principais grandezas geométricas que definem a resistência elétrica de um corpo homogêneo. Temos aqui uma das principais fórmulas da segunda lei de Ohm, em que R é igual a ρ, que esse quer dizer ρ, L sobre A, em que R é a resistência elétrica medida em ohms, o ρ ele é a resistividade, que é medido em ohm vezes metro, o L é o comprimento do corpo, que é m sobre metros, e A é a área transversal de um corpo, medido por metros quadrados. A resistividade ela é representada pela letra, esse pezinho que em grego significa se lê ρ, é uma propriedade do material que depende das características microscópicas, como quantidade de portadores de cargas, elétrons no caso dos metais, disponíveis para condução e o tempo em que essas cargas elétricas são conduzidas no corpo sem se colidirem com a sua rede cristalina, que é a distribuição espacial de átomos. Além disso, a resistividade é definida como o inverso da condutividade de um corpo. Aí aqui temos outra formulazinha que ρ é igual a 1 sobre a condutividade, que ela é medida em inversos de ohms vezes metro. Temos também outras fórmulas também que devemos lembrar aqui no caso dos fios, né, os quais geralmente apresentam formatos cilíndricos, suas áreas transversais são circulares e podem ser calculados pela fórmula a seguir, que é A igual a π sobre R ao quadrado, em que A é a área da secção transversal em metros quadrados, o π, que é medida próxima, ele significa 3,14 aproximadamente, e R é o raio medido em milímetros.
Aí aqui temos essa tabela da resistividade, lembrando-se que a resistividade é uma grandeza fixa medida por ohm por metro, e é representada pela letra grega ρ, e todos os materiais eles possuem a resistividade variando de acordo com as suas características construtivas. Temos aqui uma tabela, né, que tem a resistividade de cada material, como alumínio, cobre, estânio, ferro, mercúrio, níquel, prata, platina, chumbo, tungstênio e zinco. Então, essa tabela aqui ela é importante para se saber a resistividade de cada tipo de material, né? Temos aqui o gráfico da segunda lei de Ohm, que chamamos de resistor ohmico, todo o corpo capaz de apresentar resistência elétrica constante para um determinado intervalo de tensões elétricas, e o gráfico de uma tensão em função da corrente elétrica para os resistores ohmicos ele é linear, como mostra a figura abaixo. Temos aqui uma questãozinha, determine a resistência elétrica de um fio condutor de 20 metros de comprimento, com a área transversal de 8, milímetros quadrados e resistividade igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metros. Aí aqui temos aqui um exemplo, né, a questão, e da letra B, 4,25 ohms. Agora aqui eu vou apresentar os simuladores, pessoal, um momento. Apareceu... peraí. Pronto. Aqui temos o simulador primeiro, né, que existem circuitos elétricos que, quando se aplica uma diferença de potencial em um circuito elétrico usando, por exemplo, uma pilha, como está mostrado aqui no simulador, os elétrons eles passam a fluir numa carga, eles passam a fluir nesse circuito, né, até que uma pilha descarregue por completo. Parte dessa energia de cada um desses elétrons é então captado e utilizado pelos diversos elementos de um circuito em diferentes formas de energia. Aqui, por exemplo, temos chaves, né, que geralmente utilizamos para abrir, que são dispositivos de segurança, no caso, que são para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir interromper o fluxo da corrente elétrica. Esses elementos são fundamentais para quaisquer circuitos elétricos, né? Por exemplo, para abrir, quando você quiser, por exemplo, desligar ou ligar uma lâmpada, por exemplo. Nos circuitos elétricos, geralmente, eles são de forma contínua, no circuito paralelo são de uma ou mais malhas, e circuito misto apresenta elementos ligados, né? Aí aqui podemos utilizar aqui, olha só, o voltímetro, né? Que são, o voltímetro, eles são entre dois pontos do circuito e apresentam resistência altíssima e devem ser conectados sempre em paralelo, né, ao ramo de um circuito que se deseja determinar a tensão elétrica, como está aqui demonstrado nos simuladores. Aí já os amperímetros são dispositivos que medem conversão elétrica, né, que são formados por galvanômetros, dispositivos sensíveis capazes de medir a intensidade de corrente elétrica, os quais se ligam em série com o circuito no ramo que se deseja determinar o modo da corrente elétrica. E, geralmente, os amperímetros, eles possuem uma resistência elétrica muito baixa e não devem ser ligados em paralelo em nenhuma ocasião. E são representadas, geralmente, pelo símbolo A. Peraí. Aí temos aqui uns exemplos de tensão, corrente e resistência, né, que geralmente é importante a gente falar sobre esses três grandezas, porque elas sempre estão juntas e estão relacionadas aos elétrons, que são a base da eletricidade, basicamente.
A corrente elétrica, que aqui nesse caso do simulador está representado por I, ele é um movimento realizado por elétrons, ou seja, sempre que um elétron se movimentar, vai existir uma corrente elétrica por ele, né? Sempre vai haver resistência em qualquer condutor, seja por um cabo ou não. Para que os elétrons consigam se movimentar, existem forças contrárias a esse movimento. Sempre que um elétron se movimentar, ele sofre uma resistência, que no caso é a resistência elétrica medida em ohms. Essa resistência do caminho por onde ela passa tem ligação direta com a grossura do cabo. Por exemplo, a tensão elétrica é a força que cria a corrente elétrica. Nossa, vou compartilhar aqui o outro, peraí. Oi, pessoal, aqui temos um exemplo aqui do simulador da primeira lei de Ohm, que determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica e que é estabelecida. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre a potência elétrica e a corrente elétrica é sempre constante para resistores ômicos, como aqui está demonstrando no gráfico a seguir. Então, temos aqui um exemplo de voltagem, né? Peraí. Um exemplo de voltagem, né? Que está aqui I sobre R, 30 volts sobre 500 aqui, que é igual a 60 miliamperes. Então, aqui temos um gráfico aqui demonstrando, aqui no caso é um resistor ômico, né? Por isso que esse gráfico aqui ele está constante. Então, temos aqui, ó, você aumentando-se aqui no simulador, dá para ver aqui temos um voltímetro e aqui temos um amperímetro. E aqui temos aqui que o gráfico vai mudando à medida que estamos mudando os valores. E, geralmente, o gráfico da lei de Ohm geralmente se comporta como uma reta para aqueles que têm resistores ômicos. E já aquele que não obedece à lei de Ohm, geralmente ele se comporta como se fosse uma curva. Eu vou mostrar, peraí, vou botar aqui outro simulador, um momento. Peraí. Aqui, pessoal, temos aqui nesse simulador aqui, que é a segunda lei de Ohm, porque, como eu expliquei, ela indica que a resistência elétrica é uma propriedade do corpo, uma vez que essa característica depende diretamente das medidas espaciais, com a área transversal ou comprimento do corpo. Então, temos aqui a relação entre resistência, que é igual a comprimento sobre a sua área de secção. Então, temos aqui um exemplo da prata, temos aqui aquela tabela que eu expliquei no seminário de resistência, né, de resistividade, que a segunda lei de Ohm, ela pega muito nisso, nessa questão da resistência do material. Então, temos aqui os elementos de prata, cobre, ouro, alumínio, zinco, níquel, ferro, zircônio e chumbo, por exemplo, né? Espera aí, deixa eu escolher aqui. Aí temos aqui os valores aqui. Temos aqui os valores da resistência, que demonstrados aqui na figura, e temos aqui a relação que L é o comprimento. Então, vamos ver, dá para ver aqui, pelo menos pelo gráfico, que à medida que eu aumento ou diminuo, a resistência aqui também ela aumenta, olha, do R e do L. E aqui o S, por exemplo, aqui o S, aqui estamos vendo que é uma relação inversamente proporcional. Quando um aumenta, outro diminui. Então, essa segunda lei, ela indica que ela tem muito a ver com a área de seção transversal. E a resistência de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua secção transversal. Deixa eu retirar aqui. E é isso, pessoal, e muito obrigada.